Oi pessoal, bem-vindos ao nosso programa Viver Mais, porque o importante é a gente viver com mais saúde, com mais alegria, com mais leveza, com mais autoestima e com mais bem-estar. E hoje nosso programa está muito especial. A gente vai falar de depressão, superação e principalmente você voltar a sorrir. A gente tem muita coisa especial também hoje aqui no nosso programa. Fica aí, que é já já. Bom, e agora eu tô aqui com Alan Cardoso. Ele é conhecido como o Doutor Sorriso, ele é dentista, mas ele vai explicar um pouquinho pra gente o porquê disso. Tudo bom, Alan? Tudo ótimo, Paula. Primeiramente, deixa eu agradecer a você pelo convite de estar aqui hoje, trazendo um pouquinho da minha experiência de vida associada à minha profissão, para também trazer para sua audiência o porquê sorrir. E aí, quando a gente fala sobre o Doutor Sorriso, é sempre muito curioso, né? Porque eu, além de ser dentista de profissão, né? Eu me formei como dentista, odontólogo, mas eu também tenho formação em Master Coach, Master Practitioner em PNL, em Ciência da Felicidade pela Universidade de Yale. E isso tudo aconteceu na minha vida depois que eu passei por um grande desafio, um grande trauma emocional. Então hoje eu sou um desenvolvedor de pessoas, tenho um trabalho focado em empresas, porque eu consigo levar uma saúde emocional para essas pessoas que estão trabalhando no dia a dia em grandes empresas, em grandes fábricas. Eu consigo cuidar das emoções dessas pessoas, mas principalmente porque eu desenvolvo pessoas, seja no universo, desde o dono de uma empresa ao colaborador, ao faxineiro, aquele que está na máquina, seja lá o que for, eu consigo ajudar essa pessoa a gerenciar melhor as suas emoções. Eu trouxe o Alan aqui, eu convidei ele, né? Porque eu ouvi ele falando, ele fala de uma maneira muito que toca a gente, né? E eu acho lindo, né? Eu sempre passo para vocês que a gente gosta de falar do ser humano, né? Que eu falo várias vezes das emoções, da saúde mental. E ele é muito interessante, né? É que ele traz felicidade, ele quis realmente ir para essa área, trabalhar com isso. Então, com empresas, conta um pouquinho nessa parte. Empresas você leva, porque muita gente hoje em dia, então, estresse, trabalha, teve a pandemia, enfim, muitas coisas que levou muita gente para depressão, sim, ansiedade, estresse, né, várias síndromes, e isso também influencia muito o trabalho, né? Com certeza. Na verdade é o seguinte, Paula, a psicologia positiva, que é a parte do meu trabalho, a ciência da felicidade, que é uma das minhas formações, ela atua justamente nessa área, porque a psicologia positiva percebeu que durante muito tempo o estudo da psicologia, ele veio para trazer nomes para distúrbios que acontecem, ou seja, o cérebro doente tem um nome, é o bullying, é o burnout, é a borderline, vários tipos de nomes para vários distúrbios psicológicos, mas pouco se estudou o cérebro saudável, então a psicologia positiva é o estudo que traz isso. Existe um termo chamado felicidade interna bruta, que é um índice que a ONU mede a felicidade dos países, e inclusive o país mais feliz do mundo é o Butão, por conta desse índice da ONU. O que eu fiz? Eu peguei esse índice e trouxe para dentro do ambiente corporativo. Então são 9 fatores que eu meço dentro de uma empresa e através desse índice eu determino o nível de felicidade daquela empresa. E o que está comprovado cientificamente? Quanto maior a felicidade dos colaboradores, maior a rentabilidade da empresa. Então o que eu penso como profissional que hoje eu implemento a gestão da felicidade dentro das empresas? Eu penso da seguinte forma, quando o dono da empresa investe na felicidade do seu colaborador, o colaborador fica feliz. O colaborador feliz, ele produz mais. Ele produzindo mais, a empresa fica mais lucrativa. A empresa mais lucrativa, o dono também fica feliz. Então, ou seja, é a cultura empresarial sendo levada de uma forma mais leve, mais humanizada. E todo mundo sai ganhando, porque o dono fica feliz, porque a empresa dá mais resultado, o colaborador fica mais feliz, porque ele se sente mais respeitado, ele se sente ouvido. E no final das contas, todo mundo ficar feliz e eu também, porque é o meu trabalho. Você estar bem, autoestima boa, você estar com a mente boa também, claro, físico, espiritual, como a gente vai falar também. E isso é fundamental para a gente fazer realmente a empresa crescer, né? Os nossos negócios e tudo na nossa vida, né? Flui mais. E realmente esse trabalho é maravilhoso. Mas também tem uma parte muito que eu quero que ele fale aqui, importante da vida dele, que ele divide, porque eu quero dividir com as pessoas também.
o Doutor Sorriso. Eu queria que você explicasse por que você é chamado assim e também resolveu trabalhar, né, com essa área da felicidade. Hoje eu trabalho com as empresas porque é a parte onde eu consigo traduzir o meu chamado em um retorno financeiro, não só para mim, mas para quem eu trabalho. Mas o Doutor Sorriso, ele começou como um profissional de desenvolvimento humano. Então hoje eu tenho vários mentorados, são mais de 700 pessoas que já passaram pelos meus treinamentos, pelos meus cursos, pelas minhas mentorias. E isso tudo nasceu porque há quase 6 anos atrás eu atentei contra a minha própria vida por conta de uma depressão. E aqui é um ponto delicado para a gente tocar, porque o Brasil é um dos países com maior índice de ansiedade do mundo. A depressão, ela hoje é a doença que mais tira vidas no mundo. Então, isso é algo que é silencioso, mas tem feito um grande estrago na vida das pessoas. E talvez você que esteja em casa possa estar passando por uma situação parecida com essa. E o grande diferencial do meu trabalho, porque eu não sou um psicólogo, eu não sou um psiquiatra, eu sou alguém que passou pelo processo da dor de forma intensa e saiu de lá. Então, o que eu aprendi quando eu saí desse buraco é que hoje me capacita de uma forma ainda mais preciosa e poderosa para ajudar pessoas. Eu sou alguém que, quando eu falo para você que está me ouvindo, eu sei a dor que você sente, eu sei aquilo que você passa. E quando eu consigo trazer isso para o olhar, no olho, eu conecto muito com a pessoa. E aí ela se abre e eu consigo ajudar. Mas respondendo mais direto a tua pergunta, o Doutor Sorriso nasceu justamente porque, depois de ter atentado contra a vida, eu percebi que eu dentista de formação, eu recebi uma mensagem de Deus. Deus falou para mim que eu era um grande arquiteto de sorrisos, porque dando de clínica, né? Mas ao mesmo tempo que era um grande arquiteto de sorrisos, eu não conhecia o que existia por trás do sorriso. E aí, quando eu fui estudar o que existia por trás do sorriso, eu comecei a aprender muitas coisas. E uma delas é o que eu chamo de dose da felicidade. O que é a dose da felicidade? D de dopamina, O de ocitocina, S de serotonina e E de endorfina. São 4 hormônios que você libera toda vez que você sorri. Vou falar de novo para você conseguir gravar. Dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. E esses hormônios, eles só são liberados ao mesmo tempo quando a pessoa sorri. Então o nosso sorriso é como se fosse um interruptor que liga a luz da felicidade dentro de nós, porque são a junção desses 4 hormônios que traz pra gente a sensação de felicidade. Então é impossível ser feliz sem sorrir. Agora olha o que é curioso. O que acontece é o seguinte: esses hormônios também são a base dos antidepressivos. Então, se a depressão é a doença que mais mata no mundo, o sorriso é a cura. Com certeza. Então, hoje, eu falo para as pessoas o tempo inteiro, eu saio da depressão sorrindo. É óbvio que eu respeito a todas as profissões, eu não estou mandando ninguém deixar de tomar remédio. Mas uma coisa que eu falo para as pessoas é o seguinte: vocês não podem mais esconder o sorriso de vocês. O sorriso está fazendo falta. É verdade. Nossa, e é o que ele falou. E é muito importante que a gente quer passar aqui. A depressão, gente, ela é insuportável. Para quem chega lá no fundo do poço mesmo, quando a gente fala, é insuportável. E a gente tenta explicar, a gente fala, traz médicos, mas é muito difícil. Só quem passa por essa situação sabe o quanto difícil e é mais difícil para as pessoas entenderem. Então, o que eu falo até para quem assiste, né, para quem tem a gente tem hoje em dia, infelizmente, muitos amigos, familiares, né, depressivos, preste atenção, né, nos sinais. Eu acho que quem está depressivo, o que ele mais quer é que a pessoa ouça, você ouvir alguém, entenda profundamente a história dele. Até o Alan falou, não é só ter empatia, assim, ajudar, eu entendi o que está passando. Não, tenha paciência. Vai a fundo, entende a história dele, você vai saber um pouquinho, tentar entender um pouquinho a dor dele, tente ouvir, porque se você ama a pessoa, você pode salvar ela, né? Você pode salvar ouvindo, porque às vezes a depressão, como você falou também, tem tratamento. A gente precisa frisar que muitos casos, a maioria dos casos, precisa sim de remédio, de tratamento psiquiátrico, psicológico junto, né, em conjunto, mas às vezes também é por uma causa pontual. Às vezes a pessoa precisa conversar com alguém, precisa resolver alguma coisa, e você ouvir o outro é o maior presente que você pode dar, você pode salvar a vida de uma pessoa, né? E baseado nisso que você está falando, Paulo, o que é importante que a gente tenha em mente para compreender um pouco mais sobre o quadro crônico da depressão?
A depressão, ela é um estado natural da mente. Um dos estados que a mente pode ter durante o seu processo de desenvolvimento. Por quê? Vamos lá, você está andando de carro, quando de repente vem alguém e bate no seu carro, você vai ficar feliz? Não, naquele momento você teve uma depressão do teu estado emocional. Sim. Você tem um relacionamento, finalizou o relacionamento, você vai ficar feliz por isso? Depende, né? Mas enfim, se você é uma pessoa, possivelmente não. Então, ou seja, a depressão, ela é um estado natural da mente, que é para quê? Para que serviria esse momento em que você se deprime? Porque é um momento de reavaliar. A depressão, dentro do estado natural da mente, ela é um momento onde você vai avaliar sua conduta, onde você vai ter a oportunidade de reconhecer as suas falhas, de reconhecer os seus erros, olhar para dentro e permitir que isso aflore. O que não pode acontecer? É você transformar um estado que é transitório em um estado permanente. E é justamente isso que acontece. Por quê? A gente vai passando pelos vieses da vida, né? Altos e baixos, né? As estações, primavera, verão, outono e inverno. Tem hora que tá todo mundo feliz e contente. E tem momentos que vêm, que roubam a nossa felicidade. Mas dentro desses contextos todos, isso é importante que a gente entenda que toda vez que você se permite ficar mais tempo do que você precisa num estado depressivo, você vai acostumando a sua mente a ficar nesse lugar. E aí a depressão, que era para ser um estado transitório, passa a ser algo crônico e vira uma doença. Então, a gente precisa entender que toda depressão que é uma doença hoje foi um momento, um estado transitório que não passou. E aí, quando eu trabalho e desenvolvo as pessoas, eu ajudo ela a identificar quais são os estados transitórios que deveria ter passado, que estão ainda latentes na vida. E aí eu vou ajudando a pessoa a se desenvolver, através de um método que eu tenho, que é um GPS, é a gestão profunda do sorriso. Então, o GPS é justamente isso. Eu ajudo pessoas que estão perdidas a encontrarem a felicidade apesar de qualquer circunstância. E a gente pode ajudar, como eu falei também, Sim. A gente pode se ajudar também, mas tem gente que está muito no fundo do poço, como eu falei também. Às vezes a gente está precisando de uma mão, né? Estender uma mão. Depressão é um processo lento, muito lento, ele tem altos e baixos. Eu vi uns amigos apresentadores numa rádio, às vezes a gente tem ignorância. Acho que em 2023 a gente não pode mais ser ignorante com saúde mental, tem que estudar, tem que entender psicologia, que entender psicologia é entender o outro também, né? E você entender o outro é entender a Deus também. Então, eles falaram, o meu amigo falou que estava depressivo e foi pra balada. Mas aí, gente, a pessoa depressiva, ela pode sim sair. Aliás, ela às vezes sai, porque às vezes ela tenta ficar bem. Eu ouvi uma frase também, a pessoa que está depressiva, ela não finge depressão, ela finge estar bem. Então prestem atenção nas pessoas. E a outra coisa que o Alan fala muito, você se atentar às pessoas tá perto de Deus, né? E tem muito essa relação que o Alan fala muito sobre fé, a gente ser salvo, tanto nós mesmos quanto o outro através da fé, né? Exato, eu acho que essa é a base fundamental, inclusive, do meu trabalho. O método que eu desenvolvi, que é o GPS, né, que é a gestão profunda do sorriso, ele trabalha 3 pilares, que é o corpo, a mente e o espírito. Eu chamo de pilares essenciais da vida. As pessoas têm que compreender para que serve o corpo, para que serve a mente e como dar ouvidos ao espírito. E aqui entra uma questão que não envolve uma questão de religião, não é sobre isso. É sobre a compreensão de que o governo da sua vida, ele vem através do espírito. E quanto mais você trabalha o seu pilar espiritual, mais você consegue escutar a voz de Deus e seguir esta voz. Então é isso que eu desenvolvo. A base espiritual da pessoa, eu ajudo ela a compreender quem ela é no espírito. E a partir daí ela começa a combater os pensamentos a partir de um espírito transformado. O espírito renovado, aquela pessoa que em espírito ela consegue ganhar força, ela começa a governar sobre a mente. A mente diz para ela, você tá triste, e ela vai e diz no espírito, não, mas eu sou feliz. Eu posso até estar triste, porque estar é um estado temporário, transitório, mas em essência eu sou feliz. Porque você imagina Deus triste? Não dá para imaginar um Deus triste. Deus não é triste, Deus é feliz em essência. E quando a gente entende que a gente é a imagem e semelhança dele,
Como eu posso admitir que eu sou triste? Não, eu estou. Então, se eu estou, tem dia para terminar. E aí eu determino, o dia da tristeza termina tal dia. Eu vou permitir chorar até aquele dia. Depois daquele dia eu não choro mais. Você começa a governar sobre a vida. De que forma? Com um pilar espiritual desenvolvido. E aí o corpo muda, porque quando a pessoa está depressiva, cara, muitas vezes ela não consegue levantar nem para escovar os próprios dentes, ela não consegue se alimentar direito, ou acaba se alimentando demais por conta de uma ansiedade, ou fica muito obeso, ou fica muito magro, ou seja, o corpo definha. Mas quando você começa a governar, você começa a cuidar de você começa a sair desse fundo do poço. Então eu costumo dizer que para sair do fundo do poço, a primeira coisa que a gente precisa fazer é parar de cavar. Então que senão o fundo fica cada vez mais fundo. Então vamos parar de cavar. E depois é entender que a mesma força que você usa para cavar esse buraco é a força que você usa para sair dele. E aí a gente constrói essa saída. Se a gente se pegar em Deus, se a gente estiver conectado em Deus, como ela falou, você se conectar com Deus. Jesus, ele carregou a cruz dele. Você tem que carregar a sua cruz. Você tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Tente superar obstáculos. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha experiência de 39 anos de vida, é que as coisas passam. Eu tenho certeza que quem tá com Deus, quem tá sólido, né, acreditando na fé e na salvação de Deus, não desiste. E é por aí, e esse foi o meu caminho também, e eu acredito que é o caminho que a gente tem que passar para as pessoas. É que, na verdade, quando a gente está em Deus, a gente entende que é Ele que não desiste da gente. Então, a grande sacada em relação a caminhar com Deus é perceber que aquilo que está escrito ali na palavra, ela é uma pura verdade, porque Ele não abre mão de nós. Ele foi capaz de descer do alto da sua realeza, encarnar na forma de filho, né, que foi Jesus, para poder trazer para nós uma redenção, ou seja, pagar o preço que nós não poderíamos. Então, esse amor é o amor sacrificial, é o amor que ele se derrama por nós. Então, quando ele vê um filho dele num quarto trancado, que não consegue levantar de uma cama, ele chora, porque ele quer que esse filho se levante daquele lugar, ele quer que a glória dele se manifeste através daquela pessoa. Então, tudo que eu posso dizer para a pessoa é, você pode até desistir de você, mas Deus não desiste de você. E quando você percebe isso, caramba, eu tenho um Deus que não desiste de mim. Aí você entende aquilo que você acabou de dizer. Porque Jesus, ele carregou uma cruz por nós. Que cruz foi essa? A cruz da nossa salvação. Uma cruz que nenhum homem poderia carregar. Aquela cruz só Jesus poderia carregar. Mas ele mesmo disse, todo aquele que quer me seguir, abandone a si mesmo, tome a tua cruz e então me siga. O que isso quer dizer? Ainda tem algumas versões da palavra que diz, tome a sua cruz diariamente. O que isso quer dizer? Quando você decide não viver mais pelos seus egos, ou seja, as tuas vontades, os teus desejos, as suas frustrações, os teus tropeços, quando você decide deixar isso tudo de lado, você decide caminhar por um processo. Essa é a cruz. Enfrentar a cruz diariamente é você perceber, cara, eu preciso lutar, eu preciso ir contra aquilo que me afasta de Deus, eu preciso me aproximar dele. E esse processo é um processo de você se reavaliar e conseguir encontrar novas soluções. Essa é a cruz, porque as pessoas começam a achar, mas a cruz é pesada. Não, pesada é continuar carregando esse fardo. Ele mesmo vai dizer, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados pelo peso do vosso fardo, que eu vos aliviarei. Mas só vai chegar alguém nele que está cansado, ou seja, você está ali, passando pelo processo, carregando a sua cruz diariamente. Porque aqui também existe uma grande ilusão que por aí está sendo plantada e eu quero alertar vocês. No caminho com Deus, ninguém falou que vai ser fácil. A promessa dele é que estará sempre conosco até o último dia. Então nós devemos entender o seguinte, a leveza do processo só chega depois do cansaço. A gente vai precisar fazer a nossa parte para que a gente receba de Deus a parte dele. Então tem muita gente que fala assim, não, mas o que vem de Deus é leve. Não, isso aí é uma desculpa muito ruim do inimigo. Porque o que vem de Deus é um processo. Depois que você passa pelo processo, você encontra a leveza. Não queira viver a leveza sem passar pelo processo. E Deus não desiste. As pessoas até desistem, né? Acham difícil caminhar, até parentes até desistem às vezes, mas você não desista de você, porque é aquilo, né? Deus jamais... Deus é o único que te conhece, que tá lá com você no seu quarto, né? Ele não vai desistir de você, não é isso? Mas claro que ele também fala muito bem de empatia. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre empatia, sobre isso, que a gente tem que ter pelo outro, né? Que você tem empatia pelo outro, como eu falei, a tua empatia tá ligado com Deus diretamente. Porque a empatia é a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro. E aqui é uma grande questão que eu preciso trabalhar com vocês, pelo seguinte,
empatia. Não basta você sair do seu ponto de visão e se colocar no ponto de visão do outro. Porque quando você faz isso, o que acontece? Você está olhando o que o outro vê, mas com a tua experiência. Então, o que acontece? Muitas vezes você vai menosprezar o outro. Ah, mas o outro tá lá triste, não sai daquele quarto. Eu sei o que ele tá passando, bobeira. Você o que eu falei da balada. Você diminui a pessoa. Às vezes ele tá buscando a balada por uma fuga, porque não tá aguentando mais ficar sozinho e vai buscar a balada, porque vai buscar bebida, vai buscar alguma coisa que possa trazer um leve alívio para ele. Então, na verdade, nós temos que compreender que a empatia não basta se colocar no lugar do outro. É se colocar no lugar do outro com as experiências que ele tem. E por isso que você falou de forma muito bonita, e é justamente isso. Não tente ser empático simplesmente se colocando no lugar da outra pessoa. Tente ser empático se colocando no lugar da outra pessoa e vivendo o que ela está vivendo. Se intere sobre as dores que ela está sentindo. Se permita olhar para essa pessoa e dizer, caramba, eu acredito, se ela está falando que está doendo, é porque está doendo e eu preciso olhar para ela com amor. E aí é onde você falou que conecta com Deus. Porque quando você faz isso, você consegue entender o que é o verdadeiro amor. Porque você olha para aquela pessoa e ela não tem nada para te oferecer, porque ela está acamada, ela está triste, ela está amargurada. Tudo que sai da boca dela, às vezes, é coisas negativas. E você fala assim, caramba, o que ela tem para me dar? Nada, mas você tem tudo para dar para ela. E quando você entende que você tem tudo para dar para essa pessoa, que é uma mão, um sorriso, um levanta que eu tô contigo, um eu acredito na tua dor, são coisas que faz com que a pessoa que está nesse processo depressivo, ela encontre esperança. E a palavra de Deus vai dizer em Romanos 5 que o sofrimento produz paciência. E a paciência, ela prova o nosso caráter. E o caráter gera esperança. Então, ou seja, quando você tem paciência com a pessoa que está passando por um processo doloroso, você traz para ela esperança e renova a tua esperança também. Isso tudo te conecta a Deus de uma forma ainda mais bonita e mais forte. É isso, ó. Por isso que eu trouxe ele hoje, maravilhoso, palavras lindas, de sabedoria mesmo e de quem passou por algo tão difícil e como volta a falar, é só quem passa, sabe? E é isso que a gente está tentando falar com quem tem até não entende muito bem as pessoas, né? Vê os sinais familiares, não sabe como ajudar, a gente está tentando falar com essas pessoas, mas também com quem está naquele lugar que você vai sair, a gente está tentando dar um alívio, né? Para a pessoa encontrar o caminho e através do sorriso, que é a sua finalidade, né? Sorrir sempre, né? Sempre, é justamente por isso, porque o sorriso é a matéria-prima da felicidade. É impossível ser feliz sem sorrir. Então, só para vocês terem uma ideia, uma criança de 2 anos sorri em média 400 vezes por dia, enquanto um adulto feliz sorri entre 20 e 35 vezes. Aonde foram parar esses 365 sorrisos? Então, é necessário que a gente volte a sorrir. E voltar a sorrir é voltar a ser feliz, é voltar a ser amado por Deus. E eu digo para você que está em casa, eu sei a dor que você está sentindo. Eu sei os processos difíceis que você está vivendo. E eu posso dizer com toda certeza, tem solução. Tem solução. Deus não abre mão de você. E eu estou aqui hoje, participando desse programa para olhar nos seus olhos aqui. Agora eu olho bem para a câmera para dizer para você que eu estou aqui também para te ajudar. Com todo o meu coração, com todo o meu amor e com toda a minha vontade. Porque eu saí desse lugar para ajudar você a sair desse lugar também. Então você pode contar comigo. É isso, maravilhoso. Passa o seu contato para quem quiser te seguir, né, e saber mais. Nas redes sociais, o meu contato é o Doutor, escrito por extenso, Sorriso. Então é o Doutor Sorriso, essa é uma rede social no Instagram. E também tem o meu telefone de contato da minha equipe, que é 21, porque eu sou do Rio de Janeiro, 97963-6460. Vou repetir. 21 97963 6460. Por esses dois contatos você consegue ter acesso a mim, tanto para as mentorias individuais, que eu ainda faço atendimentos individuais, mas hoje principalmente para levar a gestão da felicidade, essa consciência de ser feliz para dentro da sua empresa. Então você que é empresário, pode mandar mensagem para mim ou entrar em contato por esse telefone, como também você que está aí passando por esse processo depressivo e quer ajuda, me manda mensagem que eu também tenho muito para te ajudar e colaborar com a tua vida. É isso, vale muito a pena, gente. Você fala palavras muito lindas, você fala muito bem. Obrigada pela participação, a gente volta a conversar mais vezes. Com certeza, pode contar comigo. Estou muito feliz e agradeço a vocês que ouviram até agora e principalmente a você por estar me dando essa oportunidade, porque aqui é onde o meu ministério acontece. Fique bem, né? Você que está passando por alguma coisa ou quer ajudar alguém. E como, né, Jesus diz, né, nosso Deus, seja forte, corajoso, que Deus com certeza vai te honrar. Fique firme e paciência. Amém. Obrigado, pessoal.
Bom, e agora eu quero dar uma dica para vocês de restaurante, a Churrascaria Tertúlia. Tem anos e anos de tradição, que é um lugar que aquece meu coração, que eu já conheço. Então eu gosto de recomendar para vocês, que foi maravilhoso, uma experiência incrível. E eu acho que é assim, restaurante tem que ter essa experiência, desde a entrada, os pratos, variedades, rodízio impecável. E claro, as carnes, né? Cortes de carnes maravilhosos. Eu vou mostrar como foi minha experiência para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem não conhece ainda, vai conhecer. Pois eu tenho certeza que muita gente já conhece, que é uma churrascaria de muita tradição em Santos. Vamos ver. Vocês estão vendo essa experiência deliciosa em todos os sentidos. Logo na entrada a gente já vê o restaurante bem amplo, né? Com a recepção dos garçons. Todo mundo é muito bem acolhido no restaurante, nessa churrascaria maravilhosa. Que você já vê várias entradas, frios, para acompanhar o prato principal, que é, claro, a carne, né? A churrascaria com variedade de carnes. Todos os cortes que a gente ama, e os garçons são muito dinâmicos, estão sempre na mesa, querendo saber como vocês estão. E então é realmente um ambiente muito agradável, muito aconchegante para você ir com a sua família, com seus amigos. Como vocês estão vendo, vários tipos de carnes, né? Vários cortes nobres da carne, passando várias vezes em todas as mesas, e vocês não têm ideia do sabor. É maravilhoso. Com certeza eu recomendo uma das churrascarias mais diferenciadas, principalmente também da Baixada Santista. Aqui em Santos é tradição a churrascaria Tertúlia, que tem muita variedade de comida e é muito bom. E junto com os frios, né, que estão à disposição para quando você quiser pegar, voltar, repetir as carnes que são servidas no rodízio, tem também os acompanhamentos, os pratos quentes, muitas variedades também, que eles vão servindo no rodízio. Batata frita, polenta frita, banana milanesa, uma delícia, anéis de cebola, arroz carreteiro, queijo derretido, muita coisa boa para acompanhar também, pastelzinhos de carne, uma delícia. É só você pedir, eles trazem também na mesa para vocês a carne que você solicitar. E claro que eu não poderia deixar de experimentar os drinks da casa. Se você for comer, pede também drink, que eu não saberia escolher. É um mais gostoso que o outro, sabores diferenciados. O serviço também dos drinks, vocês vão adorar. Não pode faltar. E claro, para fechar com chave de ouro essa experiência, tem que pedir uma sobremesa. Eu provei algumas, recomendo, uma mais gostosa que a outra. Doces diferenciados que eu tenho certeza que vocês gostam, que é uma delícia, é uma das partes mais gostosas da experiência mesmo da churrascaria Tertúlia aqui da cidade de Santos. Vocês viram? Foi uma experiência maravilhosa, um momento especial mesmo, que eu quis dar essa dica para vocês. Tá aqui o endereço dessa churrascaria maravilhosa, Churrascaria Tertúlia, para quem não conhece e para quem já conhece também, para ir novamente, tá cada vez melhor. Eu quero agradecer a recepção de todo mundo responsável que recebeu a gente assim com muito carinho. Eles estão te esperando para receber vocês também e a família de vocês, amigos, porque como eu falei, eu gosto de lugares que aquecem nosso coração, né? Que a gente possa levar nossa família e as pessoas que a gente ama, né? Então você leva a sua família, seus amigos, realmente é um lugar muito acolhedor e aconchegante, e eu quis dar essa dica para vocês, e a gente te espera lá no restaurante. Bom, e hoje a gente está encerrando esse nosso programa tão especial, que para mim realmente foi muito importante passar isso tudo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, porque a gente prepara tudo com muito amor e muito carinho para vocês. Porque cuidar de si mesmo e cuidar do outro é um ato de amor. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!